Olá, gente. Eu sou José Francisco, sou naturopata. Hoje eu vou falar um pouco sobre autismo. E é uma coisa que está muito, mas muito ligado à questão do autismo é a deficiência imunitária. Ou seja, a gestante geralmente ela tem a imunidade muito baixa, certo? Ou seja, às vezes ela nunca ouviu falar em vitamina D3 ou exposição ao sol que produz a própria vitamina D3, ela é produzida mediante a exposição ao sol por um período de 10 a 20 minutos, num horário entre 10 horas e 16 horas, de 10 às 16 horas. Então, você fazendo essa exposição só de 10 a 20 minutos, mais do que isso, aí vai queimar a pele e significa que ao invés de você ter um benefício de produzir a vitamina D3 que vai fazer bem a você, você vai arranjar um problema se tiver muita exposição ao sol. Portanto, quando o pessoal diz que os médicos em geral dizem não é bom ficar exposto ao sol nesse horário do sol a pino, aquele sol mais forte que é entre 10 e 16 horas, não é verdade que seja assim. Na verdade, eles têm razão se ficar exposto durante muito tempo. Mas se for só de 10 a 20 minutos, não vai acontecer nada, a não ser o benefício de você produzir a sua própria vitamina D3. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida do bebê que venha a ser produzido por essa gestante, certo? Então, hoje em dia, há uma verdadeira epidemia de autismo pelo mundo afora. Em 1975, em cada 5.000 crianças nascidas, havia uma criança autista. Em 2018, em cada 45 crianças nascidas, havia uma criança autista. Se essa tendência persistir, estima-se que até 2030, essa relação será de uma criança autista para uma criança normal. Essa perspectiva é assustadora, mas tem muitas coisas que se pode fazer para diminuir drasticamente a expansão do autismo. No caso de quem já nasceu autista, é possível reduzir os efeitos do transtorno do espectro autista com algumas providências. Vou citar apenas as principais providências, pois são muitas. É claro que se eu for citar todas as coisas que você poderia fazer, eu ia ficar o resto do dia fazendo esse vídeo aqui, o que não é tão bom, porque ninguém tem tempo de ficar, sei lá, tanto tempo na frente do computador vendo um vídeo, né? Portanto, eu tenho que ser breve. Eu vou citar, portanto, as principais providências. A primeira delas seria regularizar a imunidade desses pacientes ou dessas pacientes utilizando vitamina D3 na dosagem fisiológica. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso aí, porque a dosagem fisiológica, ou seja, tudo que é fisiológico é uma coisa que é natural, que é o próprio corpo que produz aquilo ou que faz aquela função. Então, por exemplo, você diz assim, as necessidades fisiológicas, tem algumas, certo? Que é respirar, que é produzir saliva, produzir a vitamina D3, que na verdade nem é uma vitamina, é um hormônio, certo? Então, se você produz essa vitamina D3 regularmente, ela vai te trazer benefícios gerais para tudo que você pode imaginar que
pode ter problema na sua vida, que é a questão do câncer, ter problema de resistência insulínica, ter problema de diabetes, essas coisas mais comuns que você vê por aí, que as pessoas têm, às vezes uma dor de cabeça que não tem explicação. Então, pode ser algum tipo de manifestação de um problema que você tem por deficiência de vitamina D3. Então, obviamente, se você resolver esse problema da sua imunidade produzindo a vitamina você mesma mediante exposição ao sol ou tomando a vitamina D3, que é a suplementação, você vai satisfazer a sua necessidade. Aí tem uma série de detalhes que a gente vai falando na sequência. Então, quando você faz essa exposição ao sol, você produz uma pessoa adulta por volta de 50 quilos, né? Um pouco menos, um pouco mais, ela produz 10 mil unidades internacionais. 10 mil unidades internacionais, certo? Agora, sabe o que é que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala que seria a quantidade ideal que você poderia suplementar? 1.000 unidades internacionais. Tem alguns compartimentos lá que são muitos dados, assim, dependendo da idade, do peso da pessoa e tudo mais, varia esses valores de unidades internacionais. Mas tem desde 200 UI, unidades internacionais, que é para dimensionar a necessidade da vitamina para crianças, como de 800 UI, 1000 UI, 600 UI, certo? Então diz assim, para um adulto de, vamos dizer assim, de 18 anos até a 70 anos ou mais, seria 800 UI. Ora, se você ficando 10 minutos exposto ao sol, você já vai produzir 10 mil UI, unidades internacionais. Como que 1000 UI pode satisfazer a necessidade de vitamina D3 no seu corpo para te dotar de uma segurança de imunidade total contra qualquer problema que você pode imaginar na sua cabeça? Esses problemas que você poderia ter, você simplesmente não vai ter, ou vai ter assim muito levemente, porque você está com a sua imunidade em ordem, desde que você produza 10 mil UI, ou então tome a vitamina D3 em pílulas, ou o que for que se oferece como alguma coisa que você vai tomar via oral, de 10 mil UI, porque se for 1000 UI não vai resolver nada, absolutamente nada. Inclusive, para você saber se o seu nível de vitamina D3 está em ordem, você tem que fazer um exame. Você pode até chegar no laboratório e dizer assim, eu queria fazer o exame da vitamina D3. Aí eles vão pegar a sua requisição do exame D3, te fala quanto é, e você paga lá o valor e eles coletam o sangue e fazem o exame. O resultado disso é que vai dizer se você está com a imunidade em ordem ou não. Se tiver abaixo de 20 nanogramas por ml de sangue, mililitro de sangue, no Brasil estaria, digamos, deficiente, certo? No Brasil, porque esse é o número reconhecido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Seria 20 nanogramas por ml de sangue. Nos Estados Unidos é exatamente o dobro disso. Então, por que tem essa diferença? Porque os processos considerados lá nos Estados Unidos são diferentes dos nossos aqui.
Principalmente que lá nos Estados Unidos a média de temperatura lá nos Estados Unidos é mais baixa do que aqui, portanto, em tese, lá deveria ser, como também na Europa, um número maior de índice esperado de vitamina D3, porque já que não tem um sol durante o ano todo como tem no Brasil, lá provavelmente é por isso que eles têm um número maior, que é 40 nanogramas por ml de sangue. Ou seja, mas assim, esse nível 20 que o Brasil adota, ele é baixo, muito baixo. E, portanto, o ideal seria de 40 ou mais. Segundo os estudiosos de imunidade, como é, por exemplo, o Dr. Michael Holick, nos Estados Unidos, que é o melhor médico lá, o mais avançado nessa questão de imunidade, é o Dr. Michael Holick. E no Brasil tem vários, mas o principal deles é o criador do protocolo Coimbra, que trata doenças autoimunes, tipo esclerose múltipla e outras, tem mais de 100 doenças, o Dr. Cícero Gali Coimbra. Então, o Dr. Cícero Gali Coimbra, ele é favorável a você utilizar todo dia como suplemento 10.000 UI, porque essa é a quantidade fisiológica que você produz. Qualquer coisa menos do que isso não deixa você com imunidade segura, pronta para resistir a muitas coisas que acontecem, tipo Covid, infestações de vírus, bactérias e outros bichos que entram no corpo da gente e que acabam causando problemas porque a gente está com a imunidade baixa, certo? Então, assim, outra coisa que a gente pode fazer, eu já tinha falado que uma delas seria regularizar a imunidade, agora vamos seguir aqui. Promover desparasitação e destoxificação de metais pesados e de alumínio muito presentes em autistas. Então, assim, autista tem o organismo deles tem uma predileção especial em absorver coisas derivadas de alumínio, de panelas de alumínio, de papel ou aquele tipo papel alumínio que você usa para envolver coisas que vão ao forno, por exemplo. Tudo aquilo solta alumínio na comida que está ali dentro. E se fosse uma pessoa que não tem problema de autismo, elas iriam absorver esse alumínio e não teriam muito problema, porque elas não têm o autismo. Agora, se tiver autismo, esse alumínio vai se acumular, sabe aonde? No cérebro dos autistas. Então, uma coisa que você tem que fazer é eliminar qualquer coisa que tenha alumínio, inclusive não cozinhar absolutamente nada para aquele paciente autista em panelas de alumínio, certo? Então, eliminar qualquer alimento em conserva embalado em recipiente de alumínio, um grande contaminante que tem especial preferência pelo tecido cerebral dos autistas. Agora imagina, você assa uma carne qualquer, um frango, por exemplo, no forno, embalado naquele papel alumínio, aí fica maravilhoso, bonito e tudo mais, só que se tiver algum paciente autista, alguma pessoa que tem autismo dentro de casa que vai comer aquele frango, aquele alumínio vai parar no cérebro do autista. Aí ele que já tem um transtorno que às vezes aparece, muito às vezes não, dependendo do grau do autismo, se for um é quase invisível, se for dois já tem uma presença da alteração relativamente forte. E se for número 3, aí realmente é complicado, porque tem várias alterações aí que é difícil de fazer o controle disso aí, certo? Ou seja, se você não tiver utilizado recursos
de alumínio, tipo panelas ou outro recurso que contamine a comida das pessoas, principalmente aquela que vai ser feita para o autista, aí é um problema a menos que você tem para lidar com com essa questão dentro da sua casa, não é? Então, uma das coisas principais que tem para algumas doenças que eu vou citar aqui é você adotar a dieta cetogênica específica para o autismo. Aqui, o que é a dieta cetogênica? É uma dieta que foi desenvolvida por um médico norte-americano, porque ele tinha um filho com um problema de epilepsia. Um problema, vocês devem saber o que é epilepsia, que é aquele ataque que dá na pessoa portadora do problema, que ela cai no chão e fica se batendo, babando e tudo mais. Ela perde a consciência em qualquer lugar. Se ela estiver na rua andando e tudo mais, aquilo bateu, ela já cai no chão, fica tendo convulsões. E aí esse médico, ele tinha esse filho com esse problema e fez de tudo que ele podia imaginar para resolver o problema e não conseguia. Até que um belo dia ele teve uma ideia, se ele fizesse essa dieta cetogênica, se ia ajudar em alguma coisa aquele filho dele. E realmente ele foi atrás, viu como é que fazia e tudo mais e preparou essa dieta cetogênica para o filho dele. Olha, a partir do primeiro dia que esse menino começou a usar a dieta cetogênica, ele simplesmente parou de ter as convulsões. Nunca mais ele teve. Aí eles, a partir dessa constatação, eles foram ver se essa dieta que fez um milagre em cima daquele menino com epilepsia, se não servia para outras coisas. Aí servia para câncer, para autismo, para vários tipos de doenças. Servia tão bem que teve gente que foi curada de câncer só com essa dieta cetogênica, certo? Então, as pessoas que têm, assim, uma certa curiosidade da cultura médica, das coisas que estão disponíveis para resolver os problemas de saúde, elas vão atrás e descobrem. Mas eu já vou te dar uma dica aqui, como é que você acha a melhor de todas, certo? Então, algumas crianças normais com até 2 anos ficaram autistas depois de tomarem até 25 vacinas nos primeiros 2 anos de vida, sem estarem com o sistema imunológico suficientemente preparado para absorver uma carga tão grande de vacinas num curto espaço de tempo. Um dos fatores que influenciam fortemente a tendência de mulheres com baixa imunidade produzirem crianças autistas ou com outras patologias é a baixa imunidade na população em geral, que seria facilmente corrigida com a utilização de vitamina D3 de 10.000 unidades internacionais em doses fisiológicas diárias durante todo o período da gravidez e amamentação. Então, assim, uma mulher que seja suplementada com vitamina D3 na dose fisiológica, não na dose de 1.000 ou de 800 UI que é previsto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Porque essa dose de 1.000 unidades não resolve nada. Imagina, compara 1.000 unidades com 1.000 qualquer coisa com 10.000. Olha a diferença, de 9.000. Então, se o que faria bem para você era 10.000, é óbvio que você tomando 10.000 não vai resolver o seu problema. Ou de quem procura resolver um problema com vitamina D3, tem que tomar a dose certa, aquela que o corpo precisa, certo? Tem muita nuance, muita explicação sobre
a fisiologia da vitamina D3, mas eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão seria um outro assunto. Mas a gente vai ter a oportunidade de tratar disso no momento oportuno, né? Então, muitas crianças que nasceram autistas ou desenvolveram o transtorno depois do nascimento conseguiram reverter o quadro com tratamentos especializados, sendo uma das campeãs na prestação desse serviço a doutora Kerry Rivera, certo? Kerry Rivera. Ela é uma homeopata, uma pessoa que lida com remédios, medicamentos, né? Que ela é norte-americana, que se comunica também em língua espanhola. Isso é um dado importante, porque a gente pensa, mas ela é americana, provavelmente está tudo em inglês. Eu não sei falar inglês. Quer dizer, na verdade eu sei, mas a pessoa faz essa avaliação, eu não sei falar inglês, então de que adianta eu procurar essa Kerry Rivera se os trabalhos dela estão tudo em inglês? Não, ela fala espanhol. Espanhol é uma língua bem parecida com o português, da mesma origem latina. Então, qualquer pessoa que fala português, lendo lá um tratado em espanhol, vai entender praticamente tudo, praticamente como se fosse em português. Então, ela tem vários trabalhos publicados, inclusive a dieta cetogênica específica para autistas, certo? Então, eu tenho várias dietas cetogênicas que eu baixei aqui no meu Kindle, certo? E como tem muitas disponíveis aí no Amazon.com, nessas redes aí, eu baixei, inclusive essa da Kerry Rivera, e eu achei a melhor que tinha para autistas. A única dificuldade que eu encontrei assim é que ela, entre os recursos que ela usa para aplicar essa dieta para autistas, tem alguns itens, pouquinhos lá, que a palavra em espanhol é diferente do português. Aí, obviamente, você puxa o seu dicionáriozinho ou entra lá no YouTube mesmo. O que significa isso? Isso aí você escreve lá no computador e sai o seguinte em espanhol, né? O significado de polo, por exemplo, que é frango, em espanhol. Aí sai lá o resultado, frango, certo? Então é muito simples. Como é língua espanhola, você vai precisar muito pouco de pesquisar coisas, porque a língua é muito parecida com o português, certo? Mais uma coisa aqui, agora já parei de citar os elementos que eu queria deixar claro que a gente tem que mexer com isso quando se trata de autistas, né? Muitas vacinas têm em seu conteúdo algum subproduto como hidróxido de alumínio, olha o alumínio aí, e fosfato ou sulfato de alumínio. Isso aí, praticamente todas as vacinas têm esses componentes de alumínio, porque eles funcionam como conservante da vacina. E às vezes tem outras funções lá, mas eu não sou farmacêutico, eu não posso me alongar muito sobre isso aí, porque, sinceramente, o problema é que eles têm o alumínio, agora eu não sei dizer exatamente por que eles estão lá. Um deles, geralmente, é pela conservação da vacina, certo? Mas, obviamente, qualquer coisa que tiver de alumínio, se for para um autista, vai ter efeitos. E não são bons nem desejáveis esses efeitos, certo? Então, na medida do possível, se existir alguma vacina que você pesquisa lá no conteúdo da vacina, tem ou não tem alumínio? Não tem. É igual, por exemplo, quem tem alergia a glúten, por exemplo. Tem que ir lá no mercado e procurar produtos que não tem glúten, porque se tiver uma molécula de glúten, a pessoa já vai ter problemas. Aí, portanto, tem que pesquisar. É a mesma coisa com a vacina. Procura uma que não tem alumínio para autista.
Aí, resultado, teve autistas, ou melhor, pessoas que não eram autistas e ficaram autistas depois de tomar 25 vacinas em 2 anos de idade. Aí a pessoa teve uma sobrecarga tão grande de vacina, de coisas que não eram desejáveis naquela faixa de idade, que desenvolveu o autismo. Abaixo eu apresento o link de uma entrevista muito esclarecedora em que o Dr. Cícero Gali Coimbra responde à doutora Gisela Savioli sobre o autismo. Então, esse conteúdo aqui ele é maravilhoso para quem tem alguém na família que é autista e gostaria de fazer alguma coisa ou procurar alguma coisa para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa autista. E aqui tem muita coisa que pode servir, certo? Agora, aí essa entrevista do Dr. Cícero Gali Coimbra, que é justamente o criador do protocolo Coimbra, que trata doenças autoimunes e tudo mais, e aí você vai ver, se você quiser, essa entrevista que não é longa, é de 10 minutos, e isso vai fazer toda a diferença na sua visão sobre a questão do autismo, tá? Se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu estou sempre produzindo vídeos tipo esse aqui, que dizem respeito à saúde das pessoas e tudo significa que vai incorporar mais conhecimentos que podem fazer a diferença na sua vida, tá? O meu contato segue abaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço, tudo de bom, até logo mais.